E eu vou começar com a primeira pergunta que me foi feita, que é a seguinte: o que você pensa sobre o uso de mantras? É positivo usar? Bom, o assunto mantra, ele é um assunto bem interessante, é um assunto que me é muito caro, aliás, e sendo já bem objetivo com a sua pergunta, sim, é positivo usar, porém, depende muito do que, de como e qual mantra você está usando. Mas para a gente começar bem essa reflexão, vamos entender o que é que significa mantra, afinal. A palavra mantra é uma palavra de origem sânscrita, ou seja, uma língua antiga usada nas regiões da Índia e adjacências, que é, na realidade, a formação de duas palavras. A palavra man e a palavra tra. Mantra, man, no caso, significa mente. E tra significa algo como proteção, às vezes traduzido até como controle. Como que a gente pode entender, então, a palavra mantra por inteiro? Ela pode ser entendida como um instrumento de proteção mental. Então, quando você me pergunta se é positivo utilizar, a minha resposta é obviamente sim, desde que você saiba como utilizar um mantra. Talvez você conheça mantra, já tenha ouvido falar, ou já tenha escutado algum mantra, muito provavelmente aqueles mantras cantados, ou mantras que são utilizados em algumas tradições hindus, tais como a tradição Hare Krishna, em que o devoto de Krishna, ou seja, o seguidor dessa tradição, entoa o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse tipo de mantra, eu, particularmente, não gosto de usar. Não sou contra, de forma alguma sou contra, mas isso é parte de uma prática religiosa, devocional. Isso é parte de uma prática conhecida como Bhakti Yoga, ou seja, o yoga devocional, em que o devoto ele vai entoar o mantra várias e várias vezes, são milhares de vezes por dia, pelo menos um seguidor da tradição Hare Krishna, e como este, existem outros tantos mantras que têm um viés devocional. Sobre estes mantras eu não vou abordar aqui, apenas fazendo esses comentários bem superficiais que fiz agora. Agora, de acordo com o significado da palavra mantra, o mantra ele é positivo pelo seguinte motivo: ele ajuda você a proteger a sua mente. Mas como que é isso, Paulo? É uma proteção mágica? Quando eu entoo um mantra ou canto um mantra, forma-se uma proteção de energia ao meu redor? Não, não é nesse sentido. Vamos entender o seguinte: o que é que, pelo menos segundo essas tradições milenares do Oriente, tradição do budismo, até mesmo do taoísmo, tradição do yoga, a tradição Sankhya, etc., o que é que faz com que a gente se perca, vamos falar dessa forma, nos nossos objetivos mais essenciais da vida? E se você não sabe quais são os seus objetivos essenciais de vida, eu não estou falando dos objetivos superficiais, como comprar uma casa, ter uma família. Não, estou falando de objetivos mais profundos. Se você não sabe, compensa, vale a pena você investigar e tentar entender um pouco mais sobre isso. Eu tenho alguns vídeos, inclusive aqui no meu perfil, onde eu abordo alguns dos objetivos essenciais da vida de todo ser humano. Mas se você prestar atenção, o que é que nos faz nos perdermos em relação aos nossos objetivos essenciais mais profundos, nossos objetivos espirituais? É exatamente um fluxo mental desgovernado que acontece na nossa cabeça, um processo psíquico que não para nunca. A cada segundo você está produzindo pensamentos, sensações, emoções. E quando você, que é o mais comum, se identifica com esse fluxo mental maluco que roda na cabeça, e eu preciso dizer dessa forma que é um fluxo mental maluco, porque de fato é, se você observar nua e cruamente, se você se identifica com esse fluxo maluco, você fica, entre aspas, maluco também. Em que sentido? Você fica ansioso, ansiosa, fica nervoso, fica irritado, fica deprimido, fica triste, fica com rancor, fica com medo, por conta da identificação com esse fluxo mental maluco. Existia uma pesquisa, não vou dizer muitos anos atrás, mas anos atrás,
pesquisa feita por psicólogos, inclusive, que identificou que em torno de 90%, no mínimo, dos pensamentos que fluem pela mente de um ser humano são pensamentos negativos. Em torno de 5 a 7% desses pensamentos são pensamentos inúteis. Não são negativos, mas não têm utilidade, não são construtivos. E apenas uma porcentagem muito pequena, de 3 a 5% dos pensamentos, são pensamentos que valem a pena serem pensados, ou podemos chamar de pensamentos positivos. Então veja, se mais de 90% dos pensamentos que fluem pela minha mente, pela sua mente, todos os dias da vida, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias no ano, e quantos anos da vida você viver, são pensamentos negativos, depreciativos, autodepreciativos, entre outros adjetivos que a gente poderia utilizar, de ordem negativa, é óbvio que se você se identifica com esses e acha que é você, o seu eu humano, quem os produz, você está ferrado. Está ferrado por quê? Porque você é conduzido por esses pensamentos. Suas escolhas, suas ações, suas palavras, tudo isso é conduzido pelo fluxo mental. Mais precisamente, pela identificação que você tem com esses pensamentos e também emoções. Nesse sentido, é que o uso de mantras tem uma importância muito grande no processo de desenvolvimento espiritual. Então lembre-se, se você já entende que você está no mundo por conta de um propósito espiritual, com uma missão, vamos falar dessa maneira, a cumprir, uma missão do seu espírito, e o fluxo mental na sua mente humana é quem te desvia muitas das vezes desse objetivo e que te faz vibrar emoções e energias de ordem baixa, né, com frequências baixas, negativas, ou então faz você se perder em ocupações inúteis, nada produtivas, que te fazem só perder seu tempo de vida precioso. Logo, cabe a você proteger a sua mente desse fluxo maluco para que você consiga aumentar aquela porcentagem de pensamentos úteis e positivos. E o mantra, ele é uma ferramenta de fato, como o próprio significado da palavra mantra tem, ele é um instrumento de proteção mental. Mas agora vamos entender por que ele pode servir como um instrumento de proteção mental. Veja só, vamos pegar um exemplo de você quando estava na escola ou você na faculdade. Sabe aquele professor que ensinava a matéria, mas parecia que cada aula que você ia não tinha diferença no conteúdo? E pior, esse professor ou professora tinha um tom de voz monótono, um tom de voz sempre igual, sem alterações de tom, nada. Sempre do mesmo jeito. E você se lembra que nessas aulas desse professor ou dessa professora, você sentia sono? Você sentia que só te restava dormir, deitar na mesa e dormir? E que você entrava ali num estado de relaxamento, portanto, que não te é normal, ou não te era normal, não era comum no seu dia a dia? Por que isso aconteceu? Porque aquele tom constante de voz do seu professor ou professora fazia com que o seu cérebro não precisasse ficar interpretando estímulos variados, porque era sempre uma coisa só, e logo ele baixava a sua atividade do cérebro. A mesma coisa acontece quando você está ouvindo um som que se repete constantemente e daqui a pouco você também relaxa a sua mente. Como que se utiliza um mantra? Um mantra, ele tem uma ação, uma das ações, não é a única ação, mas ele tem uma das ações que é a repetição constante daquele mantra. Um mantra, ele pode ser um som, uma sílaba, uma palavra ou mesmo uma frase. Existem mantras, porque não existe só um tipo,
Eu estou abordando esse assunto de uma maneira até que superficial. Existem vários tipos de mantras, e daqui a pouco eu vou falar para você qual é o mantra que eu utilizo para mim diariamente. E existem mantras, inclusive, que são verdadeiras orações, com várias frases, inclusive, especificamente os mantras védicos, da tradição védica da Índia. Então, quando você utiliza um mantra, você o repete inúmeras vezes, muitas vezes, e quanto mais você repete, menos o seu cérebro precisa ficar interpretando aquilo que está sendo dito, e logo ele vai, não é se desligando, mas ele vai baixando a frequência cerebral. Quando nós estamos acordados, o nosso cérebro ele funciona, via de regra, nas frequências de ondas cerebrais beta, que é o estado de vigília, estado acordado. Quando nós, por exemplo, estamos em relaxamento, quando nós fechamos os olhos e deitamos ou sentamos numa poltrona para relaxar, ou quando você pratica meditação, o seu cérebro entra em frequência das ondas alfa cerebrais, que é o estado de repouso, relaxamento. E existem outras ondas cerebrais mais profundas ainda, que é quando o cérebro ele baixou mais ainda essas ondas, essas frequências, e você chega, dependendo do caso, inclusive, a alterar o seu nível de consciência em estados meditativos profundos. Neurologicamente, o que está havendo ali é uma mudança de ondas cerebrais. Então veja, se eu ficar aqui com você, falando uma mesma palavra, eu não preciso nem ser um mantra que já existe, mas uma palavra qualquer, e você ficar me escutando, e eu, durante 5 minutos, ficar repetindo só esta palavra, você vai começar a adormecer, ou pelo menos vai começar a ficar com sono, vai começar a bocejar, porque o seu cérebro já está abaixando as ondas, a frequência das ondas cerebrais. Então o mantra, ele tem essa ação. Agora, se você utiliza como mantra, ou seja, como uma prática que vai proteger a sua mente, tanto para baixar a atividade mental excessiva, dos pensamentos malucos, esse fluxo doido que acontece dentro da sua cabeça, da minha, de todo ser humano. Se você utiliza o mantra com esse fim, isso é muito positivo. Sou totalmente a favor. Eu, particularmente, uso. Já vou dizer para você qual é o mantra que eu utilizo para mim. E isso é uma das questões do uso dos mantras. Tá? Então é assim, é baixar as ondas cerebrais. Para que você não se perca no excesso de pensamentos, no excesso de estímulos que vem normalmente de fora, via os sentidos da visão, da audição, do tato, paladar, do olfato, e coloca o foco único e exclusivo no som ou na palavra que você está repetindo diversas vezes, você vai ver que a sua mente ela vai se serenar. O estado de calma mental é um estado essencial para quem busca o desenvolvimento pessoal, para quem busca a sua própria evolução em nível espiritual. Sem a pacificação dos pensamentos, sem a pacificação das emoções, você não se torna espiritualmente soberano sobre si mesmo. Então, a primeira coisa é você se pacificar, e a pacificação ela é no nível mental. Agora, existem um tipo de mantra que não são palavras prontas, ou palavras conhecidas, ou palavras que tenham tradução. São, por exemplo, os Bija mantras. Bija significa semente em sânscrito. E você conhece um Bija mantra, com certeza você já ouviu em algum lugar, ou várias vezes em vários lugares, que é o famoso mantra Om, ou mantra Aum, né? Que é, muitas pessoas até quando elas querem, numa brincadeira até, representar alguém meditando, ela faz assim, Om, não é? Então, isso é um Bija mantra. É só uma sílaba, é só um som. Tem tradução? Não tem tradução. É só um som. Tá, mas qual que é a importância então desse som, Paulo? Certos sons, certas vogais,
certas sílabas, elas têm um potencial, um poder vibratório que afeta algumas glândulas do nosso corpo, o funcionamento de algumas glândulas do nosso corpo, e também afeta o modo como o cérebro humano funciona. O uso de sons é um uso muito estudado, e existem sons muito específicos para cada estímulo que você quer gerar neurologicamente no seu cérebro. Vocês podem fazer uma busca na internet, vocês vão achar muito material sobre isso. Então existem mantras, sons, sílabas que não têm uma tradução, mas têm um potencial vibratório. E para entender bem isso a fundo, você precisaria ter um mínimo de noção dos postulados da física quântica ou da mecânica quântica. Quando você utiliza um mantra e você sabe a técnica certa de entoação desse mantra, você gera uma repercussão vibratória ao seu redor e, muito especialmente dentro do seu corpo, como disse, afetando o funcionamento de algumas glândulas, e existem sons, e milenarmente esses sons são conhecidos na tradição do yoga, que são diretamente relacionados a cada glândula endócrina do nosso corpo. E eu poderia dizer também, sons específicos para a ativação do bom funcionamento, ativação do fluxo de prana ou de energia vital em cada um dos chakras, dos centros de energia que nós temos espalhado no nosso corpo. Isso é uma ciência yogi que quem utiliza, e não é você utilizar apenas agora, eu vou fazer a sílaba Ra, que não estou sentindo nada, não aconteceu nada, né? Não é você fazer uma vez, nem mesmo apenas um dia. É o uso frequente, como também não é você fazendo 1 minuto de meditação, 2 minutos de meditação, uma vez no mês, que você vai sentir os efeitos positivos, todos os efeitos positivos que a meditação traz na sua vida. É uma prática diligente. Você precisa de constância, você precisa de perseverança, você precisa de uma disciplina. O mantra é uma disciplina espiritual, ou ele é um sadhana. Sadhana é uma palavra sânscrita que designa uma disciplina espiritual, uma prática espiritual. E ele é uma prática espiritual importante para os buscadores espirituais que querem avançar cada vez mais e mergulhar mais fundo na sua realidade interior. Agora, dizendo para você qual é o mantra que eu utilizo na minha vida, no meu dia a dia, não é um mantra pronto, ou seja, eu não copiei esse mantra, não é um mantra hindu, não é nada disso. Não é um mantra em sânscrito também, não é nenhuma língua estrangeira, meu mantra ele é um mantra em português, por conta de ser a minha língua. E é um mantra que eu ou o repito verbalmente, ou eu repito mentalmente. Muito mais mentalmente eu faço do que verbalizo. Eu praticamente não verbalizo mais esse mantra. E o meu mantra é o seguinte, o mantra que eu criei para mim, devido ao significado que ele tem na minha vida. Eu digo o seguinte: eu me alinho com o sagrado que há em mim e nele repouso a minha mente. Então, repetindo, eu me alinho com o sagrado que há em mim e nele repouso a minha mente. E fico repetindo isso. Repetindo quantas vezes? Não há um número de vezes. Não é uma fórmula. É uma prática que, dependendo do que eu estou fazendo, eu coloco isso na minha mente e procuro me alinhar com o sagrado que há em mim. E procuro, então, repousar a minha mente neste eu sagrado que jaz no mais íntimo do meu ser. Mas por que você usa esse mantra, Paulo? Porque isso tem um significado para mim. Aí algumas pessoas poderiam perguntar, mas eu deveria usar este mantra? Não, crie o seu. Cria o seu. E você pode, inclusive, utilizar, se quiser, um mantra já existente, seja em português, em outra língua, tanto faz. O mantra ele precisa ter um significado para você. O significado é particular. Apenas um conselho. Que o seu mantra, que no seu mantra, haja sinceridade naquilo que você está repetindo.
Ou melhor, vamos falar de outra maneira aqui. Que você seja sincero com aquilo que você está repetindo no seu mantra. Mas Paulo, eu sou cristão. Tem um mantra cristão? Tem. Mas eu nunca ouvi isso na igreja. É lógico que não, porque na igreja não se chama mantra. Não se usa a palavra mantra. A palavra sânscrita. Mantra não existe. Não é usado pela igreja. Nem a igreja católica, nem a igreja evangélica. Óbvio. Mas existem mantras. Na acepção original do termo. Um instrumento, ou seja, ou uma frase, ou uma oração, que você repete várias e várias vezes e que te ajuda a proteger a sua mente. Quando, veja só, para a gente finalizar essa live agora. Quando, vamos pegar o exemplo de um católico. Quando um católico reza o terço, o que é que ele está repetindo? Uma oração. Então você tem lá, Ave Maria, cheia de graça, e ele vai repetindo. Cada bolinha do terço, ele repete uma oração. Isso é um mantra, na acepção original do termo, tá? Um instrumento de proteção mental. Ah, então eu sempre pratiquei mantra? Se você sempre orou um terço ou ficou repetindo orações várias e várias vezes seguidas, em tese sim. Você estava praticando um mantra. Posso continuar então, Paulo? Ué, se você quiser, sim. Você é livre. A questão é, por que é que eu não uso um mantra existente? Por que é que eu não uso um mantra devocional? Por que é que eu não exalto no meu mantra a figura de Jesus, de Deus, ou de Krishna, ou de Buda, de Ganesha, de Lakshmi, ou de qualquer um dos deuses hindus e outros deuses? Porque eu não tenho uma postura devocional. Particularmente, eu não gosto dessa atitude devocional. Por questões outras que, se eu for puxar aqui esse assunto agora, a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso. Mas eu particularmente não gosto. Eu não estaria sendo honesto comigo e com a minha consciência se eu estivesse entoando um mantra em louvor, ou seja lá o que for, para alguém externo a mim. Quase que numa postura de submissão, eu não gosto disso. Mas isso é particular, isso é meu. Você pode fazer o que você quiser. E não há nada de errado nisso. Só você refletir criticamente sobre quais são os objetivos, o que se espera do ser humano, se o ser humano ele precisa se emancipar mental e espiritualmente, ou não, a resposta vai vir com você, com o uso do seu senso crítico, e você vai tirar suas conclusões. Portanto, no meu mantra, eu não exalto a figura de ninguém, apenas busco algo que existe no mais íntimo do meu ser, com o qual eu procuro me alinhar e tento, de fato, ser sincero com aquilo que eu estou repetindo. E eu utilizo esse mantra principalmente nos momentos em que eu vou praticar uma disciplina no campo da meditação, por exemplo, para que eu me interiorize mais, para que eu baixe a atividade cerebral, aquele fluxo maluco dos pensamentos. Tá? Então, assim, eu usei o exemplo da Igreja Católica, da prática do terço, e o próprio terço, só por curiosidade para você, é uma prática cuja origem mesmo não é uma origem ocidental, é uma origem oriental. Tem origem na tradição hindu, inclusive. O hindu, ele tem o hábito de repetir os seus mantras com um mala. Mala não é mala de bolsa, bag, nada. Mala é uma palavra sânscrita que designa um colar de contas. Olha só, um mala, ele tem 108 contas. Então, o praticante do mantra que usa o mala, ele pratica o chamado japa mala, que é, a cada mantra repetido, ele passa uma bolinha, igual alguém rezando o terço. Mas, enfim, tem diversos mantras. Os cristãos, eu estou falando dos cristãos agora porque os ocidentais, eles são majoritariamente cristãos. Mas quando um cristão repete uma frase bíblica do Novo ou do Antigo Testamento, do tipo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, e fica repetindo, isso é um mantra. Na prática, é um mantra. Agora,
O que é que isso vai acarretar em você, no seu íntimo? Aí é com cada um. Aí depende do como você mentalmente se relaciona com a frase que você está repetindo várias vezes, tá bom? Então, finalizando essa resposta à pergunta, o que você pensa sobre o uso de mantras? É positivo usar? Resposta é diretamente sim. O que eu penso foi o que eu falei até aqui. Eu utilizo no meu dia a dia, eu tenho um mantra pessoal que eu criei e com ele procuro diminuir o meu fluxo mental e direcionar o meu pensamento, que é um detalhe importante do uso do mantra. Você pensa ou repete verbalmente, mas a sua atenção precisa estar naquilo que você está repetindo. E com isso, a sua mente ela fica, pelo menos parcialmente, imunizada contra esse fluxo mental maluco que acontece na nossa cabeça e também, até mesmo, contra pensamentos invasores que muitas das vezes tentam jogar e plantar na nossa mente.